Olá, amigos. Eu sou a jornalista Alessandra Cazon. Estamos aqui na Casa TV e hoje vamos dar início a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Taquaritinga neste ano eleitoral. Recebendo aqui pela primeira vez Aristeu Silva, ele que tem 45 anos, é casado, pai de 2 filhos, funcionário público há quase 30 anos, diretor da empresa Mastermind, treinamento de alta performance, está concorrendo pela terceira vez à cadeira executiva aqui de Taquaritinga. Prazer receber, Aristeu. Olá, Alessandra. Olá, todo o time aí da Casa TV. É um prazer e uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, participando e já parabenizar pela iniciativa de poder usar esse meio de comunicação para um assunto tão importante que é política pública municipal aí, que as pessoas precisam saber quem são os candidatos, como que eles pensam, quem são eles principalmente, né? Então a gente está à disposição para as perguntas e vamos em frente. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de tempo. Estamos aqui para um bate-papo, para conhecer melhor o Aristeu Silva. E eu já falo com um currículo bem extenso e uma rotina intensa, vivendo uma carreira de funcionário público, atuando na iniciativa pública, na privada. Aristeu, quando o interesse em participar da política despertou em você? Obrigado pela pergunta, Alessandra. Realmente a gente tem duas áreas bem distintas de currículo profissional. Uma delas é os 26 anos de administração pública como funcionário de carreira, em alguns momentos ocupando alguns cargos de gestão, como diretor da Vigilância Sanitária, coordenador do SEBRAE, do IPRENT e também uma oportunidade como vereador. Então a gente acumulou aí essas caminhadas aí e entramos nessa empreitada exatamente por ver que muita gente ocupa cargo e às vezes não tem competência para ocupar, ou seja, eu estava já dentro da administração pública concursado e aí foi me oferecida a oportunidade e a gente agarrou para acumular experiências. Então a gente vem com uma experiência bastante interessante aí, de praticamente 26 anos de vida pública e de iniciativa privada, 20 anos, um treinamento de alta performance, de padrão internacional. A gente hoje é o CEO, o representante da Fundação Napoleão Hill, que realiza os treinamentos Mastermind em todos os países de língua portuguesa, incluindo aqui o Brasil, o qual eu faço gestão, eu sou CEO de uma região de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Então a gente conhece os dois caminhos. O que eu percebi? O poder público, ele não dá lucro, ele é meramente arrecadatório, ele pega o nosso dinheiro, é mais ou menos assim, nós trabalhamos, pagamos o imposto e damos o cartão de crédito com a senha para o político gastar onde ele quiser. E aí ele vai lá, ele faz uma compra para nós, esse mês eu vou te dar um pacote de arroz, esse mês eu vou te dar isso, ou seja, e aí ainda vende isso com muito orgulho, né? Ele dá uma verba para alguma instituição, alguma coisa, ele vende, ele faz toda aquela pompa, né, como se ele estivesse fazendo um favor para o nosso município. Então é triste ver, óbvio, ainda bem que é menos pior, né, vem o dinheiro, né, e aí às vezes é muito mal aplicado esse dinheiro. Então, e nós da área privada, nós recolhemos impostos e aí nós somos os isentões, não queremos saber de política, porque política é um assunto que eu não gosto e tudo mais. O que acaba acontecendo? O empresário que faz o recolhimento de imposto, que faz geração de emprego, ele é que faz o dinheiro circular, não é o poder público. O poder público apenas arrecada e gasta muito mal. Porque esse dinheiro arrecadado é para o benefício das pessoas que têm hipossuficiência. É a criança, é o adolescente que tem o seu direito de proteção, a criança também, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o idoso que tem o Estatuto do Idoso, é a minoria, seja por critérios raciais, são os animais que não conseguem fazer defesa de si mesmos. Ou seja, então a gente tem muita classe social que precisa, uma parcela da população que precisa, necessita e é dever de ofício do poder público cuidar. Então é dever do Estado, por exemplo, cuidar de uma criança que os pais abandonam. Isso às vezes não é feito a contento. Então a gente começa a perceber que nós da iniciativa privada, a gente trabalha, gera o nosso prolabore, gera a nossa renda, pegamos e nos escondemos na nossa casa. E cada dia estamos nos escondendo mais. Porque está aumentando o muro, está pondo concertina, está contratando segurança, está colocando câmera de monitoramento e os bandidos estão ocupando cada vez mais espaço, principalmente aqui na nossa cidade. Então, está invertendo os valores. Então, o cidadão isentão que não quer saber de política, saiba você, cidadão, que você está dando o teu cartão de crédito com a senha para um governo ineficaz,
muitas vezes corrupto, tomar decisões, inclusive como vai ser a sua segurança. Ou seja, vai chegar uma hora que você não vai ter nem segurança dentro da tua casa. Então, assim, a gente começar a analisar o quanto o poder público interfere na nossa vida. A gente viu isso na pandemia, Alessandra. O empresário chegava lá o João Dória e falava: hoje o decreto é esse, você vai abrir meia porta, um metro e meio, até meio-dia. Aí ia lá todos os fiscais da vigilância sanitária, incluindo eu, que é funcionário público de carreira, avisar o comerciante que agora a portinha dele tinha que abrir metade. Pera lá, você, como empresário, você sabia que você poderia tranquilamente abrir teu comércio e tal, e foi mostrado isso, atendendo os protocolos, mas a restrição foi tão grande a ponto de mexer no bolso do empresário. Então, será que ele não enxergou que política é importante? Será que ele não enxergou que quem toma essas decisões dele abrir e fechar o comércio dele é o político? E aí ele deixa o político pegar a caneta na mão e tomar decisões por ele. Então isso, na minha opinião, eu como cidadão, como empresário, gerador de impostos, pagador de impostos, eu não quero ninguém tomando decisão por mim. Aí o que você vê muitas pessoas reclamando da situação que está o município, o estado, até o país, mas aí vão lá só na rede social reclamar. Isso não muda nada. Tivemos aí o 7 de setembro, ótimo, foi lindo, tinha maravilhoso, o drone passou, mostrou, e daí? E daí? Quando, na verdade, a caneta está na mão dos mandantes. Então, assim, quem colocar esses mandantes lá? O próprio povo. Então, a gente precisa começar a criar a cultura de que política, como qualquer outra área, ela é uma política, ela é uma área importante. Na tua área tem o profissional que não presta, na minha, do Samir. Toda profissão tem o profissional que não presta. A política não é diferente. Se a gente ficar pensando político não presta, os políticos que não prestam adoram essa fala. Porque aí eles vão a campo, eles vão jogar, eles entram em campo, eles fazem gol. Ou seja, é eles que mudam a história. E nós ficamos em casa porque é o isentão, não gosto de política. Por favor, né? Eu também era assim há 16 anos atrás. Eu pensava, a política não presta, não quero me envolver. Esse é o pior comportamento. Hoje eu sou um arrependido de não ter sido politizado muito lá atrás, que antigamente tinha ciência política nas escolas e hoje não tem mais isso. Então, quanto mais aculturado politicamente é um povo, mais escravo ele vai ser de quem tem cultura de política. Então, chega, Alessandro, não dá. Nós estamos na iminência de eleger um prefeito de 5 a 7 mil votos. Nós temos 52 mil habitantes. Como que 5, 7 mil pessoas vai decidir por 52? Então, assim, é hora da gente virar a chave. Então, eu estou falando essa fala para você, eleitor, que não vota em ninguém, que vota em branco, que vota nulo, que não vai votar. E tem um conselho para esse eleitor. Vai você ser candidato. Porque se nenhum dos candidatos que estão postos, dos 150 vereadores, dos 7 prefeitos, serve para esse eleitor, então ele tem que ser candidato. Porque a régua dele é diferente. Então, eu saio candidato porque os eleitores, meus concorrentes, candidatos, não servem como referência para mim. Então, eu sou minha referência, o Samir é a referência dele. Então, nós saímos candidato porque é isso que nós acreditamos. E nós vamos defender a nossa bandeira. A gente saiu da arquibancada, vamos entrar. Se quer mudar o jogo, você tem que pôr a chuteira, entrar no campo e fazer gol. Pode ser que a gente não faça gol, mas que nós vamos procurar fazer o gol, nós vamos. Essa é a proposta. Agora, Aristeu, o plano de governo apresentado junto ao Partido Novo, ele tem as propostas em todas as áreas, todos os setores da cidade, mas você falou nessa virada de chave. Eu queria saber de você qual é, de fato, essa virada essencial para destravar os caminhos, os percalços aqui do nosso município. Alessandra, tudo que não é medido não é gerenciado. Isso é uma fala muito forte no mundo da gestão. Se você não tem medição, você não tem dados. Se você não tem dados, você não tem indicador. Se não tem indicador, você não tem parâmetro para tomada de decisão. Então, nós estamos na era da tecnologia, existem cidades inteligentes, com projetos maravilhosos, onde você tem problemas que criam recorrência, você gera um algoritmo, você cria um indicador. Com esse indicador na mão, você faz política boa, você vai para um governador, um presidente da república, olha só aqui, roubo de trator toda semana na minha cidade. Tem número, tem dados, e esses dados tem que pegar na mão e ir até um governador e dizer, agora, secretário de Segurança Pública, por favor, vai lá e reforça o efetivo da Polícia Militar, a Polícia Civil, que está sucateada, ou seja, então, a gente precisa começar a ter dados, e aí isso não tem. Hoje, o cidadão ele não tem informação a nada. O que nós queremos? Pegar um aplicativo que a própria FATEC está com a gente, pode criar. Cria um aplicativo, você instala no teu celular. Quem não tem celular hoje? Você viu um buraco na rua, tira uma foto, vai gerar um protocolo. Esse buraco vai chegar lá na prefeitura, num sistema de dados, num banco de dados, vai gerar um protocolo. Ele tem 15 dias para receber uma devolutiva, se esse buraco vai ser consertado ou não vai. Quer dizer,
Então, o nosso sonho é ter esses dados tudo num celular. Eu vou chegar para o secretário da pasta e falar, fulano, você faz 5 dias que você recebeu essa reclamação, tá verde. Mais 5 dias tá amarelo, 5 dias tá vermelho. Pera lá, opa, o que você tem para fazer com relação a esse problema, essa demanda? Não tem maquinário, não tem piche, não tem material. Ok, então você vai dar uma devolutiva para o cidadão que mandou, seja por SMS, seja por WhatsApp, seja por ligação, para ele receber uma devolutiva, ensinar o respeito pelo imposto que ele paga. Ou seja, então, a gente tem que começar a mostrar. Pera lá, catalogou 10 mil buracos na cidade. Você consegue, a população ajuda a fazer isso. Catalogou 1000 cirurgias de fila. Catalogou tantos medicamentos que falta todo mês. Ou seja, você começa a catalogar os dados e aí você começa a ter números. E com números você começa a tomar decisões inteligentes. Eu estava aqui em off falando com você e nós comentamos sobre Franca, que é recorrente pegar fogo lá em Franca, na mata. O que eles fizeram? Catalogaram a recorrência, foram para o governo do estado, desenvolveram um projeto, estão recebendo 1 milhão para combate ao incêndio. Quer dizer, quanto custa a gente mostrar para o governo do estado que a nossa serra pega todo ano fogo? Todo ano, em período de seca, pega fogo. Não é novidade isso, Alessa, mas ninguém faz nada, só fala em campanha isso. Quanto custa você catalogar todos os animais que estão aí errantes para a rua? Tanto de médio quanto de grande porte, e criar a posse responsável. Porque é muito bonitinho, as pessoas pegam o cachorrinho quando é novinho, o gatinho, depois, a hora que começa a dar trabalho, sabe? Tem gente que muda, deixa o cachorro lá passando fome. E quem que cuida disso? É o poder público. Então, o poder público tem um dever, uma responsabilidade muito grande, principalmente para quem não sabe se defender, que é uma criança, que é um adolescente, que é um idoso e que é um animal. Então, quem não entende isso, vai fazer política como se fosse uma profissão. Eu vou lá porque eu vou receber tanto de vereador, tanto de prefeito. Eu não quero ser profissional da política. Tanto que eu fui vereador, a gente propôs para o vereador ganhar um salário mínimo. Porque quem está lá no Rotary paga para participar, ajudar a comunidade. Quem está na maçonaria paga para participar, para ajudar a comunidade. Quem é os vicentinos paga para ajudar a comunidade. Todas as instituições existenciais, você paga um preço para se ajudar. E na política você recebe dinheiro para ajudar o próximo e aí não fazem isso. Quer dizer, então é bom só para o bolso do político, essa é a realidade. Graças a Deus, eu, Samir, nosso vice, a gente tem nossa fonte de rendimento, que são nossas empresas, a gente não depende disso e nem quer depender, Alessandro. Então, a virada de chave é catalogue, faça a cidade ser inteligente. Com os dados na mão, você começa a criar estratégia. E hoje não tem isso. Você vai entrar no portal Transparência? Tá, fica só girando, não aparece os dados e quando aparece não é real. Então, a população tem tudo na mão com o aplicativo e ela vai poder cobrar. Ela vai poder entrar aqui no aplicativo e ver o status da reclamação dela, o status da denúncia. Então, com isso, ela consegue fazer o quê? Começar a cobrar do poder público. Seja do legislativo, seja do executivo. E eu quero mesmo que cobre. Eu fiz aqui 10 reclamações, vocês não resolveram. Vocês quem? Qual é a pasta? Qual é a secretaria responsável? E aí você vai criando, você vai abrindo a ferida. A gente quer abrir a ferida. Tanto isso é tão forte para nós que o nosso partido, o Partido Novo, a gente ganhando a eleição, o primeiro ato do partido é fazer uma auditoria na prefeitura. Vai pegar todos os dados da prefeitura, tudo que está ruim e vai mostrar para a população, ó. Essa é a realidade. E a partir de agora a gente passa uma régua e vamos começar do zero. Por que os candidatos fazem, né? Você ganha a eleição e fica 2 anos jogando a culpa no prefeito anterior. Então, todos nós sabemos a situação da prefeitura do jeito que está. E é falta de dinheiro? Hoje é, mas dinheiro tem, Alessandro. Dinheiro tem. Lá em 2022, o orçamento era em torno de 236 milhões aproximadamente. A projeção para 2025 é 345 milhões. Você aumentou em prazo de 3 anos, você aumentou 100 milhões no ano. Quer dizer, então, 3 anos, olha isso, quanto de arrecadou. Então, o dinheiro tem. Isso não é só estimativa, é arrecadado também. Então, a proposta, assim, dinheiro tem. É diferente da nossa casa, que você entra devendo em dezembro, de janeiro o credor está lá para cobrar, não é assim? Agora, a prefeitura reseta o orçamento, começa do zero. Então, um prefeito ele tem que ser competente no período de 1 ano, não gastar mais do que ganha. Entendeu? Então, não tem como dar certo se gasta mais do que ganha. E outro problema, a quantidade de cargos de confiança. Só a economia que nós geraríamos em quantidade de cargos de confiança, nós estamos falando de mais de R$500 milhão. Com R$500 milhão você termina as 2 creches. Quer dizer, então assim, é um ato único, né? Dá para você enxugar a máquina. E quem toca a prefeitura não é o cargo de confiança.
Porque quem toca a prefeitura é o funcionário público de carreira. E falo isso por causa. Porque houve um período aí que nós estávamos até sem prefeito. E mesmo assim a prefeitura não deixou de abrir as portas, os funcionários atenderem. Então a gente tem que começar a valorizar mais o funcionário público. E vai um recado aqui para o funcionário público. Para de pensar que o político é teu herói. Que ele vai, em 4 anos, mudar a tua vida. Tenho 26 anos de prefeitura. Até hoje, toda eleição fala de plano de carreira. Cadê o plano de carreira? Aí o funcionário, esse vai ser bom para nós. Vai ser nada. Porque aí o candidato ele vai lá, ele é eleito, resolve a vida dele, depois ele vai embora e aí os funcionários ficam. Então fica um bando de iludido acreditando que o político vai resolver o problema dele. Então assim, a gente tem que começar a entender que quem toca a prefeitura é o funcionário público, ele é concursado para tal, ele é capacitado para tal, ele tem que ser mais valorizado. Ele é que tem que ser alçado a esses cargos de gestão. Não necessariamente de secretário, mas se tiver competência para tal, pode ser também. Tá? Mas de diretor, coordenador, é o funcionário público que está ali. Você gera uma economia gigante para o município. Então, a virada de chave é ter números, ter dados, através da tecnologia de informação. Nós temos uma inteligência artificial hoje. Então, o nosso sonho é um usuário pegar e fazer uma devolutiva à prefeitura, uma reclamação, a inteligência artificial vai atender em primeiro. Esse buraco aqui já reclamaram 100 vezes, você é o 100º, sabe? Então, assim, começar a mostrar isso, começar a mostrar a ferida da prefeitura. Hoje é tudo camuflado, então a gente tem que começar a mostrar os nossos problemas, a começar com essa auditoria. Depois disso, a realidade é essa, gente, é público, todo mundo tem que saber. Agora, para onde nós vamos? Qual é o rumo? Qual é o rumo de Taquaritinga? Todo mundo fala, aí é outra virada de chave. Hoje, oficialmente, nós somos a capital da goiaba. É oficial isso, não é informação. Sindicato Rural, tivemos a reunião essa semana, passou para nós. Nós somos a capital da goiaba. E daí? Tá? E daí? O que se faz com isso? O que fazer com esse título? A gente não toma posse desse título. Se nós somos capital da goiaba, nós estamos falando, eu e o Samir aqui, coloca lá na Washington Luiz uma faixa de 100 metros, dizendo, bem-vindo à capital da goiaba. Começa por aí. Pega aí pessoas, personalidades, que nós temos autoridade nacional, um Augusto Nunes, que é uma pessoa, Dr. Dimas Ramalho, que é outra pessoa que é conhecida aí no cenário nacional. Pega pessoas conhecidas do cenário nacional e faz essa propaganda da cidade, entendeu? Vamos lá, já que nós somos capital da goiaba, olha que coisa interessante. A gente produz a goiaba, mas a goiabada, a melhor goiabada do Brasil não é daqui. Mas a goiaba é. Mas a matéria-prima saiu daqui. A matéria-prima saiu daqui, aí vai lá para Minas, e aí Minas é a melhor goiabada. Como assim que se a goiaba é daqui? E vem vender aqui. E se aqui nós temos fabricante de goiaba, mas que não recebe estímulo, não recebe apoio. Então nós temos várias marcas de goiaba aqui, fabricação própria, mas não recebe incentivo. Então tá na hora, pega o pentacampeão Edmilson, que o mundo todo conhece, sabe? Faz uma filmagem com ele, sabe? Mostrando que aqui na terra da goiaba. Então a gente tem que começar a enxergar isso, é vendável. Então eu penso que é dever de ofício de uma autoridade pública começar a vender Taquaritinga para fora, para criar nossa identidade, porque ela é essencialmente agrícola. Então, embora o comércio também é um dos maiores empregadores, mas a zona rural também emprega muita gente. Então, a gente é essencialmente agrícola. E aí você pega o proprietário agrícola sendo roubado, furtado, amordaçado, desvalorizado, acabando com um dos corações econômicos do nosso município. E aí tem como diminuir, afugentar a criminalidade na região inteira. A única cidade que se rouba trator é em Taquaritinga. Se sabe disso e por que deixa. Então, mapeamento GPS, coordenadas, coloca câmera de automonitoramento, melhora a atividade delegada dos policiais militares, que é a responsabilidade direta deles da segurança pública, que hoje é uma mixaria. Eles ganham mais um serviço terceirizado ali, uma segurança que eles vão prestar, do que a atividade delegada. Então, assim, melhora isso, gente. Fala tanto de segurança, mas ninguém faz nada. Então, é algo factível, possível, porque a atividade delegada já é paga, só que é um valor irrisório. As câmeras de monitoramento, se não tem condição de comprar, embora as usinas hoje têm interesse, porque queimada nas canas que nós vimos aí por esses dias, eles têm interesse, porque hoje em dia o mapeamento das rodovias rurais, as estradas rurais, tem como você mapear por GPS, e aí são pontos onde vai ter uma placa lá com o número da propriedade. Aconteceu uma denúncia, você vai falar por GPS. As viaturas vão chegar muito mais rápido para afugentar a criminalidade. Eu tenho certeza que em 6 meses, Alessandro, tendo câmeras, que tá tudo mapeado, tá tudo na mão já. Só que ninguém protagoniza, ninguém faz.
Quer ver? Então, isso aí é uma coisa fácil de fazer. Se não dá para comprar as câmeras, embora as usinas tenham as maiores interessadas, elas contribuiriam. Chama PPP, Parceria Público-Privada. Isso é possível ser feito, é contemplado em lei, é só ter boa vontade. As usinas, eu tenho certeza que entraria em contrapartida para colocar essas câmeras para afugentar a criminalidade. Hoje, nós temos drone de 10 km de distância que você consegue monitorar. Então, os bandidos têm drone. Os bandidos levantam o drone nas propriedades agrícolas 6 horas da tarde para poder monitorar as propriedades. E aí? E nós não temos? Então, e quanto custa, gente? É algo totalmente possível de fazer. Então, essas coisas a gente começa a analisar. Eu me lembro na outra campanha, Taquaritinga é um dos 13 pontos do estado de São Paulo mapeado pela equipe de voo de parapente Brasil, do estado de São Paulo, que Taquaritinga, lá, não, sabe o tapetão? Ali é um dos 13 pontos, Samir, que dá para fazer o voo de parapente. Quer dizer, você imagina você fomentar essas pessoas, elas são pessoas que têm cultura, elas não vão queimar nada, elas não vão jogar lixo na serra, sabe? Trazer esse público para cá. A gente estava falando do Dr. Fernando Gasparotto, eles mexem com cavalo. O movimento financeiro desse comércio, dessa atividade de cavalos, de raça, né? De competição, é maior até do que veículos. Quer dizer, você imagina que o cavalo tem 1,5 milhão, meio milhão, quer dizer, então um leilão disso, uma atividade, pega ali a Dinha Camassuti ali, né, que fizeram, hoje está tudo abandonado, né, tudo faz ali um espaço para exposição. Nós temos o gado Nelore aqui, dos de Bertone, ou seja, então assim, é também uma referência nacional. Então, para a exposição, trazer esse pessoal, sabe? De Avaré, de toda a região, para poder fazer esse trabalho ali. Só quem tem que fazer esse movimento? O poder público. Hoje não se faz nada disso, né? Nós já temos em todos os setores alguma pérola, alguma coisa que nos representa, né, Aristeu? Muito. Falta a valorização. E essa palavra valorização é muito usada por você no seu plano de governo. É a valorização das pessoas, a valorização das pessoas que moram aqui. Como que é feito isso na prática? Esse aumentar o autoestima do taquaritinguense, que muitas vezes fica para baixo. Sim. Existe uma teoria chamada teoria da janela quebrada. O que é a teoria da janela quebrada? É um estudo que fizeram no metrô de Nova York, onde eles entenderam que o ambiente sujo, ele atrai criminosos. Você pode ver, se você vai num evento, tá um monte de coisa no chão, numa praça, tudo sujo. O que você faz? Você tá com um copinho, a tua tendência é jogar o copinho ali. Então, um papel de sorvete, um guardanapo, seja o que for. Agora, vai num lugar limpo, não tem nada. Você fica constrangida de jogar alguma coisa. No Japão, minha sogra tá lá no Japão, faz anos lá, não joga um papel de bala no chão. Então, isso é cultural. Então, a gente tem que começar... Todo mundo fala mal de Taquaritinga. Que Taquaritinga é isso, que é a terra do ladrão de cavalo, que agora é a terra do ladrão de trator, que é a terra dos goiaba, né? Não é a capital, é a terra dos goiaba. Você escuta isso, é triste isso. A nossa autoestima está abaixo. Então a gente tem que começar a valorizar a prata da casa. Nós temos aqui profissionais, por exemplo, do Karatê, veio um jovem me procurar esse mês agora, foi competir lá na Itália, e aí não tinha por quem competir, por Taquaritinga, foi competir por outro município, sabe? Então os nossos atletas não são valorizados. O CAT chegou na primeira divisão, gente, não é valorizado. Nós temos o melhor campo, melhor estádio, falta energia. Gente, eu tenho energia solar na minha casa, coloca as placas em cima daquela prefeitura lá, que é projeto do governo do estado, não investe R$1. Você gera energia para a prefeitura, para os postinhos, para as escolas, para o próprio CAT, para o campo do CAT lá, que até hoje, né, iluminação é uma dificuldade, aí fica parcelando o CPFL não sei quantos meses aí. Então, assim, tem meios e você tem que ser criativo e ter força de vontade. Então, o Campo Taquarão, ele pode ser cedido, pode sediar outros jogos. Pode emprestar para os municípios que têm outros times, sabe? Então, assim, a gente gerar renda disso, porque senão fica só um passivo. Isso cai nas costas da prefeitura e a prefeitura fica lá, né? Remenda daqui, remenda dali. Poxa, então é força de vontade que a gente está precisando. Então, eu acredito que esse sentimento de valorizar quem nós somos. Você já ouviu falar da Calçada da Fama? Já ouviu falar? Com certeza. Hoje, o sobrenome da sua família, da minha, do Samir, se você for procurar uma placa da sua família, se você for uma personalidade na cidade, talvez tenha aí na rua uma praça. Mas dos demais, 99,9%, o nome tá a placa só no cemitério. Porque é obrigado a ter lá a identificação lá no túmulo.
Uma coisa boba, mas que gera um sentimento de pertencimento, Alessandro. Você pega a tua família, quantos anos está em Taquaritinga? Pega a família do Edson Cândido, quantos anos está em Taquaritinga? Pega a família Nunes, todas as famílias, qualquer família do Samir, a esposa do Samir, quando chegou em Taquaritinga? Quantos anos faz que essa família está radicada aqui? Você pega aquela praça, Dr. Valdemar D'Ambrosa, antiga centenária, é um calçadão, né? É um sonho meu isso aqui. Uma coisa boba, mas que não vai gastar nada. Você manda fazer uma placa da tua família e nós vamos fazer lá uma inauguração com a data e o nome da tua família. Abre lá o buraco, inverniza e coloca. Com as matriarcas e os patriarcas. Todos, exatamente. Chama a tua família, sobe um drone, faz uma festividade. Os teus netos podem estar morando nos Estados Unidos, mas quando eles vier aqui, você vai querer lá levar o teu neto e falar, olha aqui a nossa família, a placa da nossa família, sabe? Gerar o quê nisso? Sentimento de pertencimento. É isso que a população precisa ter. Nós temos que dar valor aos nossos heróis. O que acontece? Um herói quer matar o outro. Entra um prefeito, ele quer matar o prefeito anterior, porque ele é melhor, porque essa família é melhor. Parar com isso, a cidade precisa de união. Não tem nenhum problema. Se a pessoa fez, ótimo, dê a ele o que ele fez. Sabe? Se ele buscou alguma coisa para a cidade, valoriza ele. Para desse negócio de partido, porque ele é oposição. Isso não existe. Aí é até bíblico. Casa dividida não prospera. Então a gente tem que começar a analisar isso. Se a gente não valorizar o que o outro fez, não faz sentido. Eu sempre fui uma pessoa que, independente de quem é o prefeito, eu sou funcionário público de carreira. Eu vou ajudar. Quem trouxe o Sebrae, eu tinha amizade lá em Araraquara por causa do Mastermind, com o gestor do Sebrae, e ele falou, por que não leva o Sebrae para Taquaritinga? Porque eu não sou o prefeito. Ele falou, mas vamos construir uma ponte para já. Marcamos com o prefeito na época, o Vanderlei, tô aqui, ó. Você quer trazer o Sebrae? Pronto, tá aqui. Abriu o Sebrae. E ainda ele me pediu para ficar lá, eu fiquei quase um ano para até o negócio pegar, e tá aí, o Sebrae tá aí. Quer dizer, por que eu vou torcer contra? Se o povo escolheu um candidato, por que eu vou torcer contra o tempo todo? Não faz sentido. É desconstrutivo, é ruim. Então é aquela oposição maléfica, né? Então dá a chance pro cara governar, é a vez dele. Se a gente ganhar, e se Deus quiser, nós vamos ganhar. Gente, dá a oportunidade pra gente governar. Dá um tempinho para mim para respirar nessa merda. Nós vamos fazer o negócio acontecer. Então é isso que a gente começa a perceber. Existe um campo de guerra. E aí a pessoa ganha a eleição, ela continua fazendo política enquanto governabilidade. Gente, depois que você ganha a eleição, você tem que governar para todos. Não existe direita, esquerda, independente da sua ideologia, não interessa. Todo mundo é cidadão e todo mundo tem direito garantido na Constituição. Então é isso que a gente enxerga. Por agora, ficar com essa briga, essa guerra, isso é ruim para a cidade. Muito ruim para a cidade. Você acha que nessa troca de governo, que acontece a cada 4, a cada 8 anos, os governantes, eles não dão continuidade, sim, eles começam tudo do zero e isso acaba também atrasando o desenvolvimento da cidade? A maior evidência está aí as 2 creches começadas, Alessandra. Há 12 anos atrás, as 2 creches já viraram adolescente, né? Porque vai entrar com 12 anos de idade, só na estrutura, não terminaram. Então isso está errado. Essa história, porque o outro começou, não vou fazer. Gente, isso é uma mesquinharia tão grande, porque a creche não é para o prefeito, não é para o candidato, a creche é para o povo. Então é muito ruim isso daí. Então, gente, é igual o Taquarão, foi um que fez, o outro que fez, e aí fica essa briga eterna, né? Foi essa família que fez. Gente, eu ponho a estátua dos dois lá dando a mão e a gente vai lá, inaugura e ainda faz um discurso elogiando os dois. Porque todo mundo tem seu mérito. Sabe? As pessoas erram também. Então a gente tem que começar a analisar isso. Senão a cidade não vai prosperar. Então a gente tem que parar de dividir a cidade. Vai para 12 anos de carreira política, vai. Então assim, que eu procuro sempre, eu só não gosto de coisa errada. Tem coisa errada, eu vou me posicionar. Sabe? Tem coisa errada, eu sempre vou me posicionar. Mas, gente, se o cara mudou a cor do que ele pintou lá do prédio, não interessa, sabe? Então tem coisas que às vezes não faz sentido. Então o Taquaritinga precisa olhar para frente e parar de olhar para quem deixou de fazer. Que é isso que muitos governantes fazem. Promete o mundo e o fundo. E aí a hora que chega lá na prefeitura, que eu já estou lá há 26 anos, fala assim, eu não sabia que estava desse jeito. E aí começa a jogar culpa no governo anterior. É que nem nós, a gente ganhar e começa a falar que pegamos a bucha. Todo mundo sabe que tá ruim. Então, não tem nenhum inocente nessa história. Por isso que você vê a gente prometendo pouco. Como é que eu vou prometer na condição financeira que nós estamos agora? Então, o que a gente promete é muito trabalho, inteligência, criatividade, inovação e modernização. É necessário uma inteligência artificial, é necessário uma cidade tecnológica. Hoje, todas as empresas estão trabalhando com IA.
inteligência artificial. A prefeitura já passou da hora. É impossível faltar um medicamento recorrente. Se você lá na tua casa, você pegou um pacote de arroz, tinha 2, você sabe que está faltando 1. Então, assim, como que vai faltar um medicamento se tem uma programação? Então, é falta de planejamento. E para planejar, precisa gerir. Para gerir, precisa ter dados. Então, a gente começa da geração de dados e aí faz planejamento e aí começa a fazer as coisas acontecerem. E não é de curto prazo, Alessandro, é de longo prazo. Fala-se muito na saúde, né? 300 atendimentos por dia. Gente, isso é desumano. Mas pera lá, por que 300 pessoas estão procurando um UPA? Porque estão ficando doentes. E por que elas ficaram doentes? Porque não cuidaram da saúde. Por que elas não cuidaram da saúde? Porque o poder público não fez a parte que deveria fazer na prevenção. Então, hoje existem vários programas de saúde, incluindo eles o Programa de Saúde da Família, onde você trabalha o preventivo. Você pode pôr professor de educação física para atividade laboral para a população. Você pode pôr nutricionista para ver se a pessoa está se alimentando mal, ele pode ser um potencial diabético lá na frente. Você pode colocar psicólogo. Existem N profissões, além do médico e da enfermeira, que você pode colocar. E aí, pegar uma unidade móvel, pegar aquela pessoa que trabalha na roça, só chega no final do dia, que é um diarista, ele não vai perder o dia dele para ir tratar. Ele só vai no UPA lá se ele tiver com dor. Só que a hora que tiver com dor, gente, já foi. Aí ele vai com dor, toma medicação para passar a dor, no outro dia ele vai trabalhar, daqui uma semana ele tá de volta, daqui outro dia ele tá de volta. Quer dizer, passou 30 vezes no UPA em um ano. Pera lá, alguma coisa tá errada com esse cara. Tem que pegar ele, ir lá na casa dele e ver o que tá acontecendo. Então é isso que é saúde. Saúde é prevenir. É muito clichê, né? Melhor prevenir do que remediar. Mas ninguém faz isso. Ninguém entendeu ainda. Então eu prefiro pagar o dobro para um médico, em vez dele atender no UPA, para ele atender no Programa de Saúde da Família. Porque aí ele não vai deixar aquela pessoa ficar doente. Não ficando doente, não tem que dar medicação, não tem que enfrentar fila. Eu vi, é triste, pessoas se batendo no UPA. Por causa de fila, por causa de falta de médico, isso é absurdo. Então tem que desafogar o curativo. Só que isso você não faz em 1 ano ou 2. Mas é um sonho nosso de ter programa de saúde da família nos bairros, sabe? Ter o dentista na escola para que a criança não pegue a cárie. Entendeu? Porque depois pegou cárie, já vai. Tem que tratar, a dor tá aí, é urgência. Então, e urgente custa muito caro. Assim é com a gente, é igual o nosso dinheiro. Se você gasta mais do que você ganha, vai chegar uma hora que você vai quebrar. E a hora que você quebrar, você vai ter problema. A saúde é a mesma coisa. Então, a maior parte das doenças, elas são preventivas. Dá para você prevenir. E aí não se fala em prevenção. Porque prevenção não aparece, né, Alessandro? Não dá. Então, assim, não faz sentido. Então, a gente está meio na contramão da história. E aí gasta, se investe e tal. Então, e aí o UPA hoje, o que você mudaria? Se perguntar para mim, Aristeu, o que você mudaria hoje no UPA? Se você tiver dor de dente, não tem dentista fora do horário comercial. Então, nós vamos colocar dentista dentro do UPA. Ah, mas isso é possível? É, porque tem dentista na rede. Tem consultório odontológico. Então, dá para pôr. Ah, e colocar a farmácia dentro do UPA. Ah, mas dá para prometer isso? Dá, porque tem a farmácia, tem o UPA e tem a sala. Então, se a pessoa vai sair de lá com a medicação dela. Então, isso é possível prometer. Certo. Prometer aquilo que já tem, né? Ô Aristeu, falando na saúde, qual é a principal queixa da população, ao seu ver? Assim, qual é a principal dor que você pretende resolver? Falta de medicação principalmente de uso contínuo. E não é medicamento, às vezes, caro, mas isso é falta de planejamento, porque o dinheiro vem, e às vezes é dinheiro do Estado, dinheiro da União para comprar medicação. E também a quantidade de cirurgias e procedimentos de cirurgias que estão represados. Hoje, na Rua do Comércio, estavam falando com uma pessoa que estava com hemorragia. Ela tinha que esperar, e ela chegou lá na saúde, tinha uma pasta de pessoas com o mesmo problema. Ela falou, você está na fila? Gente, uma pessoa com hemorragia, ela está morrendo. Isso aí é uma coisa assim urgente. Você tem que parar de construir um negócio e fazer o tratamento dessa pessoa urgente. É vida. Então a vida parece que é só um número. Não pode ser só um número. Então, se isso é urgente, vamos para cima. Para de fazer outra coisa, para de mexer em praça e vamos cuidar da vida das pessoas. Então isso é essencial, imprescindível. Agora o que não dá é para a gente só ficar fazendo isso. Eu tenho que ir lá e pegar as pessoas que estão com o mesmo comportamento desse cidadão, desse usuário, para que ele também não fique desse jeito através da prevenção. Então são duas mãos que vão caminhar juntas. E aí daqui 4 anos, com muito orgulho, nós vamos estar falando, olha, a quantidade de diabético diminuiu, a quantidade de atendimento do UPA diminuiu, a quantidade de óbito diminuiu. Ó, tem lá o exame Papa Nicolau, as mulheres não vão fazer o exame, Alessandro. Elas vão ficar doentes. Então, se elas não vão, vai até ela.
Entendeu? Então, se montanha o Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Ou seja, então, a gente tem que começar a fazer a busca ativa das pessoas. Eu pagaria o dobro para o médico, eu como prefeito, para ele ir lá no ônibus, lá no bairro, ficar 8, 9 horas, 10 horas da noite atendendo as famílias lá, do que ele atender no UPA. Porque é lá que está o segredo para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, aquela pessoa não ficar doente, criar cultura de alimentação, sabe, higiene, coisas básicas que a população precisa. Você pega teus filhos, o teu filho, você sabe disso, você tem que passar o fio dental no dentinho dele, senão ele vai dormir sem passar. Aí daqui uns anos ele tá com cárie se você não cuida. Quer dizer, então criar cultura, o dentista tem que ir lá, tem que fazer esse trabalho. Pega lá os animais, você vê tantos animais errantes na cidade, pega o castramóvel, vai lá e faz busca ativa dos animais. Então é tudo clichê, só tem tirar foto, conseguimos. Tá tendo cirurgia dos cachorros, dos gatos? Não tá. Sobra para as ONG, para as instituições de caridade aí que tem que carregar o peso. Então assim, o que a gente está falando? Tudo que nós estamos falando aqui, Alessandro, não tem nada de inovador. É só fazer o básico. E o básico bem feito dá certo. Esse é o segredo. Então não adianta ficar prometendo, né, um monte de coisa. Geração de emprego, por exemplo, todo mundo fala, né? O Samir está aqui, gostaria até que o Samir fizesse uma participação, porque ele é um gerador de emprego aqui na cidade. Ele sustenta 100 famílias aqui hoje. Então eu gostaria que ele fizesse uma fala sobre geração de emprego, se você permitir. Agora? Então está mais que convidado, então. O Samir se junta aqui conosco para falar sobre esse assunto. Geração de emprego, mão de obra qualificada, nada melhor do que o empresário que vivencia isso no dia a dia. Samir, qual é o problema de Taquaritinga? É a falta de emprego? É a mão de obra que não está qualificada? Ou é a infeliz junção desses dois fatores? Alessandra, boa tarde, tudo bem? Um prazer estar recebendo você também, que estava nos acompanhando. Prazer é meu estar aqui com vocês. É uma junção de fatores, né? Você tem várias situações que faz essa condição da gente ter a falta de emprego aqui na nossa cidade. Eu vejo como o maior fator, na realidade, é a falta de profissionalização da população, né? Então, assim, por que eu digo isso? Nós temos uma grande parte da população, por volta de umas 15 mil pessoas, né, que estão desempregadas. Elas saíram do meio rural e foram praticamente jogadas, né, quando veio os equipamentos de colheita e tudo mais, eles foram jogados aqui na cidade sem especialização em nada, e aí as pessoas têm a dificuldade de ter seu emprego, né? E para você poder fazer isso, para você melhorar essa condição, você tem que dar um curso profissionalizante para as pessoas, dar condições para elas, e existem vários projetos, né, dentro da rede estadual e federal, projetos de profissionalização. Isso daí existe constantemente. Então, trazer esses cursos para a cidade, né, onde você consiga formar pessoas para futuramente você poder trazer as indústrias para cá. Não adianta eu vir aqui e falar, vamos trazer empresa e está tudo beleza. É isso aí, vamos lá, gente. Não adianta. A gente tem que preparar a nossa população para poder fazer o convite. O empresário, você que fabrica um rebite, um botão, uma etiqueta, uma cadeira, o que seja, traga a sua indústria para cá, nós temos o profissional que vocês precisam. Então essa é a minha ideia. A gente tem que pensar em profissionalizar a nossa cidade em âmbito geral, em todos os setores, né? Você ter essa situação. Também vou falar um pouco da incubadora, né? Eu tenho essa meta na minha cabeça, nós temos que ter uma incubadora. Você tem 18 anos, já pode trabalhar, pode ter seu CNPJ, vamos incentivar sua ideia. Vamos pôr em prática, né, aquele sonho que você tem de trabalhar, e a gente vai dar assessoria, vai dar a coordenação para os jovens e até os mais experientes poder fazer a geração de negócios novos, né? A incubadora seria um local para novas ideias se desenvolverem, microempreendedores ou qualquer tipo de ideia que tenha condição de se desenvolver, ter esse apoio nesse espaço chamado incubadora. Sim, esse espaço de incubadora, para você ter realmente essa situação de incentivar aqueles que têm a ideia, mas não conseguem o apoio para poder pôr isso em prática, né? Então, existem várias pessoas que têm aquele sonho de montar o seu negócio, um negócio produtivo, industrial, ou um negócio que ele já pode ser um fornecedor dentro das empresas que já existem em Taquaritinga, né? Então, o cara que ele quer fazer algo a mais, aonde ele consiga, tenho a minha ideia, meu projeto é tal, quero fabricar milho de pipoca. Como que você quer? Qual a condição? Qual que é o projeto? É esse. Então vamos estudar esse projeto. Qual que é a possibilidade de
de dar certo, qual que é o mercado e assim por diante, você consegue fazer com que as pessoas tenham esse sonho colocado em prática, né? Entendi. Nós estamos falando com o Aristeu Silva, com o Samir, eles que são da chapa do Partido Novo. Vamos fazer um bate-papo rápido, Aristeu, com os assuntos pontuais, os que mais importam aqui para a população. Por exemplo, segurança pública. Quais são as principais ideias do partido? 2 caminhos, a área rural e a zona urbana. Muito se fala em colocação de câmeras, por exemplo. É realmente uma saída, só que há 4 anos atrás a gente já tinha ido em Monte Alto, observamos lá que eles têm um chamado Gabinete de Segurança. O que é o Gabinete de Segurança? É uma instituição criada pela Prefeitura, onde tem um membro da Polícia Militar, um membro da Polícia Civil e tem alguém que coordena isso, é o Gabinete de Gestão de Segurança. E aí todas as informações são mapeadas, que foram capturados pela câmera e ali gera um processo, gera um procedimento, gera uma demanda. Então não adianta só pôr câmera com reconhecimento facial, reconhecimento de placa, tem que gerar a demanda e aí tem que ter uma ligação intersetorial entre essas áreas da segurança pública. Então integração, que às vezes uma polícia está trabalhando de um lado, a outra polícia está trabalhando do outro e aí as coisas não casam. Então é dever do poder público, embora não seja obrigação, princípio dele é segurança pública do Estado, mas tem como você fazer essa integração, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Então, e lógico, levar esses números para um governador do estado e fortalecer a nossa polícia civil, nossa polícia militar com números, principalmente de furtos e roubos em zona rural, que não precisa nem falar, né? Tá exagerado e infelizmente é mais em Taquaritinga do que nas outras regiões. Educação. Mesmo tendo excelentes escolas, reconhecidas inclusive nacionalmente, o nosso IDEB, infelizmente, caiu nos últimos anos. Aristeu, qual é a proposta para investir na formação dos jovens, das crianças? Qual é a principal proposta? Dois pilares. O primeiro deles é valorização do profissional. Os professores estão sempre em segundo plano de valorização. Então é momento a gente começar a valorizar. Na minha opinião, um professor tem que ganhar mais do que um médico, mais do que um juiz. Porque o professor, ele vai formar o caráter da criança. E se esse profissional não tiver valorizado, como que ele trabalha de coração, trabalha, sabe, com vontade? Então, ele é o pai, ele é a mãe na ausência dos pais biológicos. Então, essa pessoa é a chave, é o professor. Então, eu tenho minhas referências hoje, adulto, que são os meus professores lá na minha infância, na minha adolescência. Então, principalmente o ensino fundamental, o básico, a creche ali, o ensino básico tem que ser valorizado. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos crianças hoje laudadas com necessidades especiais. Então, isso já é direito garantido. E aí, às vezes, não são contemplados. Você pega as escolas, está faltando material, professor tendo que levar material de casa para atender os alunos. Olha a missão dos professores. Absurdo faltar detergente, faltar papel higiênico, faltar coisa básica numa escola. Então, assim, estrutura é o mínimo que se pode colocar. E o melhor lugar para uma criança estar, depois da presença dos pais, é na escola. Então, na escola é o segredo, mas não só atividade curricular. Tem as matérias. Essa criança ela tem que ser integrada para um meio de esporte, alguma atividade, fazer uma horta lá na escola, ela poder levar essa verdura para casa, sabe? Ela criar esse comportamento do cuidado com a escola e principalmente se envolver em esportes. Nós temos lá o Dori Paris, lá o nosso ginásio, ou seja, tá lá, tá parado, né? Então tem que pegar essas crianças, faz campeonato interclasse, depois interescolares, depois entre as escolas, vai lá, faz um esporte de alto rendimento. A gente tem até um nome para isso, Taquaritinga Olímpica. No passado, Taquaritinga investia demais no esporte, hoje acabou. As nossas crianças saem da escola, elas ficam ociosas e vão para as drogas. Então tem que parar isso urgente. Criança tem que estar com a mente ocupada, tem que estar com o dia ocupada com o esporte no mínimo, considerando que eles não podem trabalhar, então vão ajudar aí, vai tirar da rua através do esporte. E educação com certeza está totalmente interligada com o esporte, que é o próximo assunto que nós vamos falar. Vou lhe dar uma boa notícia: os atletas que foram para a Bélgica estão trazendo medalha de ouro aqui para Taquaritinga. São pessoas que precisaram do apoio dos taquaritinguenses, dos empresários, são atletas com enorme potencial e nós temos muitos aqui em Taquaritinga. A gente tem muito prata da casa que a gente não valoriza, então tá na hora. A gente tem o pentacampeão Edmilson, olha só, colocou Taquaritinga num cenário internacional, então é momento da gente valorizar, porque tem aqueles que vão praticar o esporte com
com propriedade, com excelência. E aqueles que não conseguirem seguir carreira? Gente, no mínimo ele dedicou parte da vida dele, uma parte nevrálgica, uma parte perigosa que é a adolescência, ele não estava em contato com drogadição, por exemplo. E aí ele vai ser um adulto saudável que vai poder tocar a vida dele, mesmo que ele não seja um esportista profissional. Ou seja, então, o grande objetivo do esporte, além da formação de atletas, é tirar as crianças da rua. Então, criança, nós estávamos falando aqui, eles adoram a competição, né? Adoro a competição. Você pode fazer isso com reciclagem de lixo, né? Trazer lixo reciclável, ou seja, dá para você, coloca a criança para competir que dá tudo certo. Precisa de energia para a cidade, precisa movimentar a cidade. Com certeza. Outra questão, principalmente em evidência nos últimos tempos, Aristeu, é a coleta do lixo e também o assunto de recicláveis. Há algum projeto, alguma intenção em fundar cooperativas para dar atenção a esse lixo reciclável? Hoje, a reciclagem não é cultural. Quem faz reciclagem? A reciclagem tem que começar dentro de casa. Então, nós temos que pegar as crianças na escola, fazer o curso básico de reciclagem, fazer uma competição, entregar o melhor trabalho, sabe? Premiar essas crianças, porque a criança vai para casa e vai começar a trabalhar isso com os pais, porque essa geração já foi, né? Se faz, se não faz, você vai ter que conscientizar através das crianças. Então começa a criar projetos dentro da escola, e da escola vai levar para casa, e da casa vai fazer pela cidade. E aí, automaticamente, se hoje nós criarmos uma cooperativa, você tem certeza que gera imediatamente 100 empregos diretos. Então, isso é possível, só que depende de força de vontade. A prefeitura tem que organizar, orquestrar tudo isso. A criança sozinha não vai fazer, a família sozinha não vai fazer. Tem pessoas que fazem a separação do lixo dela, mas não tem a coleta reciclável. Então, assim, é uma coleta comum, vai tudo num lugar só. Aí lá o pessoal acaba separando, mas não tem coleta de reciclagem. Mas só que também não tem a separação do lixo de maneira unânime, né? Então a gente tem que começar a analisar isso, fazer uma competição entre os bairros, por exemplo. Qual o bairro que mais separou reciclagem? Sabe, fazer um negócio diferente, premiar o bairro, fazer uma competição entre os bairros, por exemplo. É um negócio bacana, talvez, sei lá, alguma coisa... Envolver toda a comunidade. Exatamente, porque se a comunidade não comprar ideia, esses projetos não funcionam, não adianta estar na cabeça do prefeito. Ele precisa envolver, engajar, e eu penso que o melhor engajamento começa com as crianças. Então é dever de ofício de um prefeito ir na escola e fazer esse trabalho. Aristeu, o último levantamento que nós fizemos é que o eleitorado de Taquaritinga, maioria são mulheres, tem entre 40 e 50 anos. Qual é o diálogo com esse eleitorado que vai às urnas em outubro? A maioria são as mulheres, são pessoas, muitas vezes, que sustentam o próprio lar. Quais são os projetos para este eleitorado que estará lá no dia 6? Hoje, muitas mulheres são esteios de casa, né? Então, a melhor pessoa que é minha conselheira é minha esposa. A minha esposa gravou essa semana um vídeo. Qual é o papel da primeira-dama, né? O que uma primeira-dama faz? Só tirar foto? É decorativo? Não. Primeira-dama é aquela que vai cuidar da casa. É aquela que, quando o marido sai para trabalhar, é ela que vai cuidar da casa, vai fazer a gestão da casa. Então, a Tailine é uma pessoa de muita sensibilidade, que já teve muitos problemas na sua família, inclusive pai, que foi usuário de droga desde a adolescência. Então, ela viveu isso. Ela viu pessoas sendo assassinadas na frente dela, sabe, porque ela nasceu, o pessoal, ela fala, a Tailine, né, mora no Laranjeira, não, ela nasceu na vila, ou seja, ela viu a criminalidade acontecendo, é uma pessoa que saiu desse meio e ela conseguiu ser uma pessoa que venceu na vida, então ela é um exemplo de inspiração. Então, quantas mães precisam trabalhar e não tem como colocar os seus filhos na creche, sabe, porque não tem vaga? Quantas mães têm que sair mais cedo para trabalhar, tipo 5 horas da manhã já tem que estar indo para a roça, por exemplo, e não tem, ou então tem que pegar ônibus para ir trabalhar em outra cidade, não tem onde deixar seus filhos. Quer dizer, olha a falta de sensibilidade do poder público, por um funcionário para receber essas crianças mais cedo. Quantas mães chegam mais tarde do horário que fecha a creche? Tem creche fechando 2 horas da tarde e aí a mãe não tem como, porque ela trabalha até às 5, 6 horas. Com quem vai deixar a criança? Então hoje mãe é esteio de casa, ela precisa receber esse abrigo, essa ajuda. Quantas mães têm que cuidar dos seus pais, seus avós, sabe? Pessoa que está acamada. E aí, que não falou-se tanto em creche do idoso, mas não tem creche de idoso, gente. Sabe? Faz uma parceria público-privada com o asilo, compra algumas vagas, coloca lá o pai para passar, tomar um café da manhã lá, almoçar lá, jantar, e aí aquele filho que às vezes não consegue contratar um cuidador de idoso, ele está precisando de ajuda. Ele não consegue trabalhar porque ele tem que ajudar o pai ou a mãe que às vezes está acamado, debilitado, não tem condição às vezes de comprar
comprar uma fralda geriátrica, precisa ajudar, e ele não consegue nem cuidar do pai, porque não trabalha, e quando trabalha, o que ele ganha, ele não consegue pagar um cuidador de idosos. Então, assim, eu já vi muita gente nessas caminhadas precisando de ajuda nesse sentido. Precisa urgente ter um lugar para que esse idoso, um centro de convivência, para que ele possa estar lá durante o dia, sabe? Depois, no final do dia, o filho vai lá e busca, sabe? Para dormir em casa, para manter esse vínculo de família. Então, são pontos que a gente escuta e que dá para a gente sonhar, Alessandra. Tem como. Tem como, não é possível que o asilo não teria condições. Você vai nas creches hoje, você vai ver que tem salas vazias nas creches. Fala, tem de construir creche, tem sala vazia em creche, tem sala vazia em escola. Só que a diretora não tem uma reforma, a estrutura está debilitada, então o poder público não faz o papel dele. E eu sou fiscal da vigilância, a gente vê, faz as inspeções, a gente vê coisas básicas, acessibilidade para a pessoa de atendimento especial tem que ter. Então, assim, é isso que tem que ser feito, força de vontade, porque dinheiro tem. Aristeu, outra questão que nós vamos trazer aqui é a questão da nossa água. Nós temos o serviço o SAET aqui na nossa cidade e nos últimos, pelo menos, 12 anos, a água ficou mais cara aqui em Taquaritinga. Há alguma visão, ao seu olhar, para melhorar essa questão de um recurso básico para o ser humano? A água é um produto que deveria ser gratuito, né? Essa é a minha opinião. Usando de maneira racional, deveria ser gratuito ou o mais barato possível, principalmente para quem é de baixa renda. Tem pessoas de baixa renda pagando R$500 de água, quer dizer, é um absurdo. Então, assim, na outra eleição nós fizemos um levantamento bem incisivo, e aí foi demonstrado nesse levantamento de dados públicos que o SAET produz 100% de água e das 100% produzido, pelo menos metade é gerado como prejuízo. E esse prejuízo não é porque está tendo vazamento em algum lugar. São inadimplência, má gestão de recebimento, ligações clandestinas que não são fiscalizadas. Então, tudo isso contribui. E, automaticamente, o bom paga pelo ruim. Então, é absurdo. Tem pessoas aí que a gente escuta falar e que, se a gente estiver lá, nós vamos fazer a varredura disso. Que troca água de piscina toda semana. E é ligação clandestina, isso é um absurdo. Então, assim, essas coisas têm que ser punidas, não dá para acontecer um negócio desse. Então, nós estamos em cima do aquífero Guarani, o maior lençol freático da América Latina, ou seja, do mundo, é um negócio gigantesco. Não é possível que a gente tenha problema com água, gente. Então, assim, é absurdo isso. Então, a gente tem que levar com seriedade, responsabilidade. E o nosso sistema de tratamento de água e esgoto, até o esgoto, a gente gravou um vídeo nessa semana, gente. Não pode, tá cheiro, o esgoto está sendo jogado. Eu sei que é caro para tratar o esgoto, mas tem estação de tratamento. Então, o SAET é o único gerador de renda da prefeitura. Então, é gestão com seriedade, com responsabilidade que a coisa vai. Então, o SAET sempre foi a menina dos olhos da prefeitura, só que tem que ter responsabilidade. Como que pode nós chegarmos a esse ponto com relação à nossa água? Então, assim, tá na hora de ter seriedade, ter gestão séria, sabe? E isso é um dever nosso do poder público, transparência, mostrar esses dados. Eu sou fiscal, a gente faz coleta, a gente monitora a qualidade da água. Então, a água é uma obrigação do poder público. Isso pode gerar um monte de problema para a população. Flúor, quantidade de cloro, tudo isso tem que ser monitorado. Então, o Ministério Público está atento, mas não é o suficiente. Na hora que descobre o problema, lá na frente. Esses dias teve até um problema de metais pesados, né? No ano 2002, ficamos sabendo da situação. E aí, como é que está isso? Entendeu? Então, são assuntos muito perigosos e que tem que ser tratados. Você sabia, Alessandra, que, por lei, o município que pega a água do rio, ele não pode pegar antes da estação de tratamento de esgoto, ele tem que pegar depois? Sabia disso? A água tem que ser coletada depois da estação de tratamento, depois que o esgoto tratado é jogado. Isso é norma. Só que aqui está acontecendo isso? Não está. Entendeu? Então a gente tem que começar a analisar isso. É dever do poder público cuidar da nossa água. E isso não está sendo feito da maneira como a gente acredita. Então por isso que a gente está se colocando à disposição para mudar isso. Aristeu, para encerrar então, pelo seu olhar eu vejo que você enxerga uma Taquaritinga pronta para andar para frente. Nós já temos aqui uma estrutura e falta aí uma boa gestão, que é o que você vem propor com o Partido Novo. Queria que você fizesse as considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo. O Partido Novo, para você ter ideia, Alessandra, eu e o Samir fizemos 4 provas de avaliação de caráter e idoneidade. Vasculharam se nós tínhamos nome no SPC, Serasa, cartório, se nós tínhamos cheque sem fundo, avaliaram tudo num prazo aí de 90 dias. Se nós tivéssemos algumas irregularidades da nossa vida pessoal, nós não poderíamos ser candidato.
Então é um partido muito sério, é o único partido no Brasil que não tem um caso de corrupção. Então isso é muito sério. É o partido que o Deltan Dallagnol, aquele promotor que colocou o político corrupto na cadeia. Então, assim, é um partido de muita seriedade, do Van Hatten, do Romeu Zema, lá em Minas Gerais, que é um dos melhores governadores do país. Então, assim, a gente tem que começar a analisar isso. Então, é seriedade. Ele vai fazer um processo de auditoria em Taquaritinga assim que nós ganharmos, para mostrar como está Taquaritinga. Então, a proposta é exatamente essa. O diferencial é vir com uma equipe enxuta, diferente, num partido diferente. A gente nunca ficou defendendo partido na minha vida esses 12 anos. Eu me sinto à vontade de defender esse partido, porque é um partido muito sério. Você paga para participar do partido, para você ter ideia. Então, é algo que a gente precisa começar a analisar. Então, Taquaritinga tem tudo na mão para mudar a sua história. Não é buscar fora. A solução não está fora, está dentro. É gestão, é responsabilidade. Agora, nós estamos prontos. E essa é a terceira vez que eu saio candidato a prefeito, Alessandra. E aí, você vê muitas pessoas falando do Dr. Enéas, né? O melhor presidente que não tivemos. Porque ele morreu, né? E aí as pessoas falam, se esse homem tivesse sido presidente, o Brasil teria em outro rumo. Gente, ele estava ali combatendo, dando as propostas, todo mundo elogiava ele, mas não votava. Então não adianta elogiar o Aristeu, falar que o Aristeu está preparado, que é inteligente. Eu escuto isso até dos meus adversários. Que é inteligente, está preparado, que é honesto, que é íntegro, que a família é boa, é uma pessoa que deu resultado. Gente, então não adianta, você tem que votar. Então você tem que ir lá apertar o dedinho, 30. Em nós, candidato a prefeito e o Samir, e votar nos nossos vereadores também. Temos 16 vereadores. A maioria deles nunca foram candidatos. Não querem renovação? Então vota no candidato a prefeito e vice do Novo e vota nos vereadores do Partido Novo. São pessoas íntegras, honestas, que também tiveram que passar pela avaliação do Partido Novo, senão não seriam candidatos. Então, obrigado pela oportunidade de vocês e parabéns pelo trabalho aqui de abrir esse canal de comunicação. E para nós que não temos programa de rádio, olha... Aliás, por favor, por gentileza. É uma injustiça, né? É uma injustiça. O Partido Novo é um partido pequeno. Ele é diferenciado, mas é pequeno, infelizmente. E, infelizmente, a regra eleitoral é que é a quantidade de deputados federais que dá o tempo de rádio. Nós não temos o número mínimo de deputados federais para ter tempo de rádio. É justo isso, Alessandro? Poxa, tá todo mundo disputando eleição. Nós somos o único candidato a prefeito dos 7 que não pode ter tempo de rádio. Então, eu gostaria muito, assim, se tivesse a oportunidade de ter um debate. Eu quero mostrar a nossa capacidade, sabe? A gente não tem medo de provar quem nós somos. Então, eu vou pedir muito, assim, para quem está nos ouvindo, procura a gente nas redes sociais, procura saber quem é o Aristeu, procura saber quem é o Samir, sabe? Os eleitores não encontram o Aristeu no rádio, mas vão para nas as redes sociais e vão encontrar. Todos os projetos, interação. Sim, estamos gravando os vídeos, usando bastante internet. Então, a gente está muito feliz assim, com a acolhida da população. A gente sente que é um momento de Taquaritinga dar a virada. Mas para dar a virada tem que votar num grupo pequeno, que é honesto e que não tem rabo preso com ninguém. E esse grupo é o grupo do Partido Novo. Que a gente está pronto, não somos inexperientes. A gente é inexperiente para fazer política, mas não somos inexperientes para fazer gestão. Tá aí o Samir, 20 anos de Pacífico fazendo gestão, e eu 20 anos dentro da iniciativa privada fazendo gestão. E todos os cargos que eu ocupei dentro da área pública, como funcionário de carreira, sendo promovido, eu tenho muito orgulho de olhar para trás e ver o que a gente deixou. Prazer receber você aqui novamente. Com certeza vamos bater outros papos, estaremos aqui nos encontrando novamente. E eu aqui encerro este primeiro episódio com os candidatos a prefeito de Taquaritinga, esse podcast promovido pelo Casa TV.